Quando as feridas se escondem. Capítulo 2. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, 46, 52. Nossa vida vai passando e às vezes não temos ideia do que vai se formando dentro de nós. Nossas experiências naturalmente vão se acumulando e com elas assimilamos coisas boas e ruins. Sem que percebamos, conceitos de família, relacionamento, pai, mãe, cônjuge e tantos outros vão se formando em nosso interior. É o período em que a nossa personalidade está se estruturando. No futuro, iremos manifestar esses nossos conceitos aprendidos na mais tenra idade. O fato é que José cresceu e já era um homem com 30 anos de idade quando a sua vida mudou completamente com Faraó. Isto é o que está em Gênesis 41, 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ele não era mais aquele adolescente de 17 anos quando foi lançado fora de sua casa pelos irmãos. O que até aqui escrevi em poucas páginas sobre a história de José custou a ele 13 anos de sua vida, isto é, desde que foi vendido como escravo para o Egito. Entretanto, ficamos a imaginar como tudo isso, ou seja, todo esse sofrimento histórico de vida estava presente no seu coração. Será que José ainda se lembrava de seus irmãos, de seus pais e de sua terra? Ou será que ele, de alguma maneira, conseguiu esquecer-se de tudo isso? Outra coisa, qual seria a reação natural de alguém nas condições de José? Isto é, após estar livre da cadeia e ser colocado numa posição das mais honrosas naquele tempo? O que fazer nessa situação? Coloque-se no lugar dele. Qual seria a sua reação? Traumas podem ser esquecidos? Todos nós conhecemos a história. Da maneira como José havia interpretado o sonho de Faraó, foi assim que aconteceu. A terra prosperou abundantemente nos 7 anos seguintes. Nesse interim, José casou-se com uma egípcia de nome Asenate, filha de um sacerdote da época. Agora, veja que interessante. Quando José teve seu primeiro filho com essa mulher, deu-lhe o nome de Manassés, termo hebraico que significa fazer esquecer. Em outras palavras, José chamou seu filho de esquecimento. Estranho, não acha? Mas veja no versículo 51 a sua intenção. Ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aqui precisa ser destacado que a tradução da palavra trabalho, usada em nossa versão, não expressa propriamente o sentimento de José ao justificar o nome de seu filho. Trabalho soa como algo muito natural, algo que necessitamos fazer no dia a dia visando a nossa subsistência. O termo no hebraico é amal, que significa cansado, afadigado, infortúnio, fadiga, trabalho árduo. No Analytical Hebrew and Culture Lexicon, aparecem os seguintes significados para a mesma palavra: labuta,
dor de parto, dor alucinante, agonia, trabalho penoso, avançar com dificuldade. Portanto, o trabalho, na verdade, tem um outro sentido muito mais ligado a um passado sofrido e terrivelmente penoso. A Bíblia Linguagem de hoje traduz o versículo 51 do modo como dá a entender o termo no original, pois registra: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos. Concluindo este ponto, podemos dizer que o nome Manassés traz consigo o ideal de esconder tudo aquilo de ruim e doloroso que José passou durante aqueles 13 anos, desde quando foi vendido pelos irmãos. Uma outra questão para se pensar acerca do nome Manassés é que José atribuiu este fazer esquecer, significado do termo, conforme já vimos, a Deus. Aqui as coisas ficam mais complicadas. Ele disse: Deus me fez esquecer. Mas à frente veremos que Deus não foi o autor de sua amnésia, senão o próprio José. Pelo contrário, foi o Senhor que, de modo miraculoso, conduziu os irmãos de José ao Egito em busca de mantimento e, com isso, criou um grande cenário de cura e retratação. Pensando ainda no nome Manassés, acredito que ele reflete muito bem o estado de alma de José, ou seja, os seus mecanismos de defesa. Evidentemente, no meio de tanta fartura e abundância decorrente dos 7 anos de prosperidade no Egito, José não teve tempo de pensar em seus problemas. Aliás, fica subentendido que ele também se afundou no ativismo, pois suas ocupações lhe exigiam muito tempo. Um versículo mais adiante pode confirmar tal suspeita, pois afirma que era ele quem vendia a todos os povos da terra. Em outras palavras, havia mesmo muito serviço para José. Manassés tornou-se um chavão para José que confundiu esquecimento com cura, pois são coisas radicalmente diferentes. Nem tudo que está esquecido está curado. O nome de Manassés refletia muito mais um mecanismo de defesa para não mexer no passado dolorido e sofrido. É interessante que nós também temos os nossos Manassés, ou seja, maneira que criamos para não tocarmos no histórico doloroso da nossa vida. Às vezes vemos pessoas dizerem: lembrar o passado é sofrer 2 vezes. Já outros afirmam: eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Há também aqueles que citam textos onde Jesus falou que teríamos conflitos em casa com o pai, com a mãe e assim por diante. É evidente que não há problema nenhum em citar esses versículos da palavra de Deus. No entanto, o que às vezes percebo é que nós, como cristãos, usamos a própria Bíblia como escudo para nos proteger em determinadas áreas da nossa vida. Construímos verdadeiras edificações doutrinárias, visando tão somente esconder traumas e feridas. Se fosse possível olhar o que está por trás de muitos dos versículos que citamos com tamanha insistência, é certo que encontraríamos muito lixo escondido. E isso é algo muito sério. José caiu no mesmo problema. Ele afirmou: Deus me fez esquecer o meu passado, a minha dor, quando, na verdade, usou o nome do seu filho como uma maneira de manter-se distante das feridas antigas que não gostaria nem um pouco de tocar. Era melhor para ele considerar todo o seu passado como algo esquecido. Manassés era então um bom nome. Quando falo sobre citar a Bíblia para esconder feridas e traumas, posso lembrar-me aqui de um amigo meu. Ele vivia se queixando comigo de seus sofrimentos em casa. Seu pai, em constante adultério, vivia maltratando sua mãe. A dor era intensa, mas impressionava-me a repugnância que esse meu amigo manifestava em relação ao ministério de cura interior. Ele afirmou: nossos problemas devem ser ditos apenas a Deus. Eu, porém, lhe perguntei: mas você, quando for pastor,
ele estudava teologia. Vai ensinar isso também para suas ovelhas? Ou seja, que os problemas delas deverão ser apenas ditos para Deus e para ninguém mais? Ah, não sei. Posso ensinar algo para elas e tentar viver, quem sabe, de um outro modo. Foi o que mais ou menos me respondeu. Em outras palavras, para ele era falta de fé buscar a ajuda de alguém em caso de dor e sofrimento. Entretanto, posso lembrar-me claramente de que um dia ele me disse: Alcione, estou pedindo ao Senhor para me levar. Já não aguento mais os problemas. Imediatamente disse-lhe: Como tenho lhe dito, você precisa mesmo de uma ajuda emocional, uma ministração de cura para a alma. E, sem que eu pudesse dar prosseguimento, ele me respondeu abruptamente: Mas Elias também pediu a morte no Monte Carmelo. Então eu disse a mim mesmo: Misericórdia, esse irmão está todo protegido. Ele possui até base na palavra para pedir a morte e não pedir ajuda a ninguém. Exemplos como este ilustram para nós o motivo pelo qual temos tantas pessoas na igreja padecendo de terríveis necessidades emocionais e espirituais. Status não cura a alma. José desfrutava de muita prosperidade. Além disso, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Uma grande honra. Por causa disso, ele deu ao seu segundo filho o nome Efraim, que em hebraico quer dizer prosperidade. Veja o que diz a Escritura. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, 52. Ao mesmo também acontece conosco. Pensamos estar bem em nossas emoções quando as coisas estão bem em determinadas áreas de nossa vida e, assim, confundimos bastante. É muito comum vermos pessoas abastadas financeiramente falando, mas profundamente problemáticas, cheias de questões pendentes e não tratadas, como seu casamento, relação com os filhos, consigo mesma, etc. Ninguém poderia imaginar que o homem que interpretava sonhos, que tinha fortes dons espirituais e que agora desfrutava de um invejável status social, teria um coração tão dilacerado pelos traumas da vida. José, ao dar nome aos seus filhos, não tinha a menor ideia de seus mecanismos de defesa e de como escondia ou ignorava a necessidade de um confronto com o seu passado. Considerai, pois, o vosso passado. Esta foi a palavra dirigida ao povo de Israel pelo profeta Ageu. Considerai, pois, o vosso passado. Ageu 1, 5 e 7. O Senhor não disse a Israel: esqueça o vosso passado. Não, não foi essa a sua direção. Aqui, no caso da nação de Israel, que tinha saído do cativeiro caldeu, em que havia estado por 70 anos, Deus lhe mostrou que ainda estava persistindo nos mesmos erros do passado. O Senhor lhes disse: vejam, vocês estão praticando as mesmas coisas que foram o motivo do vosso cativeiro. Isso está errado. Olhem para o vosso passado. Analisem as terríveis coisas pelas quais passaram e aprendam com isso. Um passado mal resolvido pode de fato nos fazer repetir as mesmas coisas. Não podemos confundir pecado com um histórico de vida. No que concerne ao pecado, assim que confessamos, devemos mesmo nos esquecer do que fizemos, pois o sangue de Jesus nos purificou completamente. 1 João 1, 9. No entanto, no que tange ao passado histórico, pode ser que seja necessária uma análise mais apurada de tudo por que passamos. Isso significa rever os fatos, analisar as emoções presentes, sentir a dor que nos foi causada e assim encontrar o caminho da cura. Se há algo lá atrás que não está resolvido, devidamente perdoado e curado, não adiantará taparmos os nossos olhos ou, no dito popular, tapar o sol com a peneira.
O caminho da cura é o caminho do confronto, da exposição e da quebra de nossos muros emocionais. É necessário deixar o Senhor agir livremente. No próximo capítulo, veremos os sinais das feridas presentes na alma de José. Nada estava mesmo esquecido, muito menos curado.